Inconformado, Nicolas Ferreira surta e vai para cima da Procuradoria-Geral da República e, de certo modo, ele tenta bater o martelo e colocar aí a Procuradoria-Geral da República em plena parede. Tá em plena parede, literalmente na parede. Essa que é a realidade. O Nicolas Ferreira partindo para cima e dizendo que vai defender o seu amigo com unhas e dentes aí até o fim. Ou seja, praticamente vai ser enjaulado. Essa é a pergunta, né, que fica aí. Será que o Nicolas vai defender até o fim o Eduardo Bolsonaro? O Nicolas Ferreira está tentando colocar e dar um cheque mate no Procurador-Geral da República e nós vamos comentar, né, sobre essa situação aí. O Nicolas Ferreira tentando aí, de certo modo, evitar que aconteça aí algo pior com o Eduardo Bolsonaro e Companhia Limitada. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é um canal de justiça e política, é claro. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar do Nicolas Ferreira literalmente em pânico, inconformado e surtando e partindo para cima, chamando os colegas dele bolsonaristas para tentar aqui atacar a Procuradoria-Geral da República e, de certo modo, defender esse amigo dele aí, que é o Eduardo Bolsonaro, tá? Então a gente vai comentar um pouco mais sobre essa situação. O Nicolas Ferreira, que tava nesse estado aqui, ó, dando risada e agora já não tá mais, e nós vamos comentar aí. Já aproveita e já deixa um like, porque senão você vai esquecer. E aí a coisa fica literalmente saindo do controle mesmo, fica complicado. Então já aproveita, já deixa um like, por gentileza, é de graça, não te custa nada, beleza? É o seguinte, falando aqui sobre a situação agora, falando num tom mais sério, que é uma situação aqui de apreensão, prisão de documentos, dentre outras situações, vamos falar por que é que o Nicolas Ferreira ficou, né, ensandecido. O Nicolas Ferreira, literalmente, ele já é um pouco mais, né? Essa que é a realidade. Ele já surta um pouco mais, tá? Mas agora ficou pior. O Nicolas Ferreira tá com um problema, não só um problema, mas um problema, tá com vários problemas, e ele agora simplesmente decidiu defender o Eduardo Bolsonaro. Todo mundo tá sabendo sobre a situação do Eduardo Bolsonaro, que não é das melhores aqui na política e, de certo modo, o Eduardo Bolsonaro tá aí com problemas com o direito penal, que é o ramo mais duro do direito. O Eduardo Bolsonaro agora está encarando a Procuradoria-Geral da República. E só pra gente lembrar, ou pelo menos pra você entender por que é que o Nicolas se complicou, tá colocando o Eduardo Bolsonaro também numa fria e tá com sérios problemas, você precisa entender como é que a situação chegou até aqui. E ela chegou até aqui justamente por conta, o Nicolas aí tá correndo um perigo, essa que é a realidade, por conta do Eduardo Bolsonaro. Você tá sabendo aqui, ó, a matéria do Globo, saiu agora há pouco, né, literalmente os caras fizeram algo assim terrível, o pessoal do PL, eu vou comentar com você. Agora, antes disso, eu preciso te explicar por que é que o Nicolas Ferreira está brigando com a PGR, Procuradoria-Geral da República. Foi o seguinte, todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro foi várias vezes lá aos Estados Unidos, praticamente mais de 5 vezes, já ia falar 120, não, foi 5 vezes só esse ano, e mesmo assim é uma quantidade significativa de viagens aos Estados Unidos. Lembrando que ele não foi para lá tratar de assuntos em relação ao país, pelo contrário, tá? Desde que ele foi para lá, o Eduardo Bolsonaro, as coisas literalmente saíram do controle, e praticamente elas saíram do controle justamente para uma pessoa, e única e exclusiva, o Alexandre de Moraes, tá? Não sei se você sabe, mas após essas idas lá do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, tá? Teve um grande problema aqui, porque praticamente lá dos Estados Unidos para cá, houve ataques ao sistema judiciário brasileiro, se é que assim a gente pode dizer, se é que assim eu posso mencionar para você, e a coisa saiu do controle. O Eduardo Bolsonaro, só no ano de 2025, tá? Só para não errar a data aqui, que é extremamente complicado, mas enfim, ele foi lá aos Estados Unidos 5 vezes, e daí para cá houve até ameaças de multas a aqui algumas empresas, e também, consequentemente, a proibição do ministro do Supremo Tribunal Federal de adentrar, né, nos Estados Unidos. Então, desde que tudo isso aí aconteceu, né, praticamente coisas estranhas começaram a acontecer aleatoriamente. Me diz aí você se foi aleatoriamente. Mas enfim, a coisa saiu do controle. O próprio Supremo Tribunal Federal, tanto o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo, né, cúpula máxima do Poder Judiciário, segundo a própria Constituição, falou, né, eles literalmente peitaram o Eduardo Bolsonaro e até mesmo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tá? Então,
o Supremo falou assim, olha, e em especial por Alexandre de Moraes e Flávio Dino, falou assim, ó, desde 1822 não somos mais, né, uma colônia, sim, uma república, tá? Então essa foi a resposta do Supremo Tribunal Federal aos Estados Unidos, em especial ao presidente Donald Trump. Eduardo Bolsonaro estava lá várias vezes, então você sabe que tudo isso aí ficou muito estranho, tudo de forma nebulosa. E aí logo mais você vai entender como é que chegou essa situação, chegou no Nicolas Ferreira, tá? Então, os caras foram pra lá, aí o que acontece? Os caras não, o Eduardo Bolsonaro foi lá várias vezes aos Estados Unidos e um deputado do PT simplesmente achou estranho. Não só deputado, mas o pessoal da bancada do PT achou estranho. Poxa, peraí, como é que esse cara, né, é deputado aqui no Brasil, em especial em São Paulo? Lembrar, que eu tô tentando lembrar o que ele fez aqui pela educação, pela saúde, né, que foi no caso aqui do Eduardo Bolsonaro. Deixa eu tentar lembrar aqui dos projetos dele. Ah, sim, é fácil. Não fez nada. Essa aqui é a realidade, mas... ele foi pra lá, pros Estados Unidos. Mas enfim, os deputados do PT simplesmente falaram assim, ó, tem algo muito estranho em tudo isso. Eu acho que tem algo muito estranho. Depois que ele foi pra lá, começou a atacar o Supremo Tribunal Federal e, de certo modo, gera uma instabilidade aqui no Brasil. Ele tá recebendo dinheiro daqui e indo lá pros Estados Unidos atacar o povo brasileiro? É estranho. Simplesmente os caras falaram assim, ó, então chega disso, vamos parar com isso. E agora aqui o caso é um caso de polícia, é um caso de certo modo de direito penal, ou seja, talvez nem especificamente a polícia, mas a Procuradoria-Geral da República. E aí a coisa literalmente foi saindo do controle. Eduardo Bolsonaro, que na teoria, né, pelo menos, né, tava na expectativa, não, tá tudo certo, tá tranquilo, tá comigo, joga pra cá que no peito eu carrego. Aí a coisa literalmente saiu do controle. Parece que quando ele dizia que carregava, quando chegou lá a notícia, ó, a PGR tá à sua procura, hein? A PGR está à sua caça. A coisa literalmente vai sair do controle. O bicho vai pegar Eduardo Bolsonaro. A coisa vai ficar literalmente feia e você vai ser enjaulado e preso junto com seu pai. Né? O pessoal do PT literalmente está à sua caça e à sua procura. Eduardo Bolsonaro sentiu o golpe. Eduardo Bolsonaro era aquele cara que estava rindo de do dia para a noite, e depois de repente ele começou a ficar triste. Ele começou a ficar preocupado, falou assim, ó, o pessoal lá no Brasil vai me prender. Agora eu não posso vir mais à Disney. Como é que eu vou fazer? A PGR está partindo para cima, tá literalmente saindo do controle. E aí, né, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, que estavam rindo, começaram a entrar em pleno desespero, tá? Literalmente a coisa, né, saiu do controle, porque, né, depois disso a coisa foi ficando pior para o Eduardo Bolsonaro, e aqui é onde ele aciona o Nicolas Ferreira. Cara, é o seguinte, eu sei que você, Nicolas Ferreira, tá aí com alguns problemas em Minas Gerais, em especial porque você também não fez nada por Minas Gerais, mas, né, teve praticamente mais de 39 mil crimes, né? Eu não posso mencionar aqui, mas vi 39 mil crimes em Minas Gerais, em situação extremamente complicada, situação grave, e você não fez nada, mas eu preciso da sua ajuda, porque aqui a gente não trata para resolver os problemas de Minas ou de São Paulo. A gente trata, de certo modo, né, só de situações políticas e para o nosso luxo. Essa que é a verdade. E aí, o Nicolas Ferreira falou assim, ó, bem, eu vou ter que te ajudar, porque senão a casa vai cair para mim também, o Eduardo Bolsonaro. Aí, o Nicolas, às pressas, tentou marcar um pedido, né? Tentou marcar, de certo modo, ver lá a agenda do deputado Eduardo Bolsonaro, chamou mais os colegas dele e falou assim, olha, é o seguinte, precisamos marcar um encontro com o PGR, aquele cara que está praticamente querendo colocar o Bolsonaro na jaula. Mas aí o pessoal perguntou assim, não, mas é para salvar o Bolsonaro? Não, é para salvar o Eduardo Bolsonaro, porque a PGR vai analisar e vai pedir, né, apreender o passaporte dele, do Eduardo Bolsonaro. Aí os caras entraram em desespero e falaram assim, hoje, né, no dia 12/3/2025, vamos marcar uma reunião com a PGR, com o Procurador-Geral da República, para ele não, de certo modo, aí consequentemente, não aprender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, porque se ele fizer isso, vai começar praticamente uma escalada e todos nós seremos punidos e vamos ficar sem o passaporte. Por que que o Nicolas Ferreira pensou assim? Porque não é o que eles fazem pelo Brasil, não é o que eles não lutam pelo povo brasileiro, né, por melhorias, ir lá conversar e trazer, né, empresas para cá. Eles vão lá, de certo modo, muitos deles
inclusive o Nicolas Ferreira, vão constranger o Brasil e colocar em xeque a nacionalidade e dizer que aqui não é um país. Aliás, você perguntar para esses caras o que é um país, o conceito de nação, eles não sabem. Então o Nicolas Ferreira entrou em desespero, né? Praticamente falou assim, ó, a casa vai cair pra mim, pra você e pra todo mundo. Aí o Nicolas Ferreira vai e chama quem? Eduardo Geyer e o outro lá do Rio Grande do Sul, Zuco, acho que é o nome dele. Vamos lá marcar uma reunião praticamente com o PGR e dizer que isso é ilegal, que isso não pode, que em hipótese alguma eles podem prender ou apreender o passaporte aí do Eduardo Bolsonaro, porque é uma verdadeira barbaridade. Afinal de contas, quando o Lula estava preso, esses deputados do PT iam viajar, segundo o Nicolas e Companhia Limitada, eles iam para lá e para cá tentar defender o Lula. Por que é que o Eduardo Bolsonaro não pode falar mal do Brasil lá nos Estados Unidos e tentar quebrar aqui novamente igual eles fizeram? Então, essa foi a atitude do Nicolas Ferreira tentando ir para cima. A PGR é bem provável que vai escrachar todo mundo lá e mostrar literalmente o que aconteceu. Ó, a PGR, né, vai apreender o passaporte dele, porque provavelmente o que ele faz lá não é nada de bom para o Brasil, não faz nada para o São Paulo, vai fazer pelo Brasil, e afinal de contas, né, quem votou nesse cara aqui em São Paulo, no Eduardo Bolsonaro? Enfim, tá? A PGR vai partir para cima, vai atacar e vai apreender o passaporte dele, até porque, Xará, é o seguinte, se você, o Eduardo Bolsonaro, se você se acha tão americano assim, vai pra lá, pô. Muda pra lá. Vai receber dinheiro de lá. Porque tanto o Eduardo Bolsonaro quanto Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o próprio Bolsonaro nunca fizeram nada aqui pelo Brasil, só prejudicam. Vão pra lá. Então, essa é a situação. A própria PGR vai partir pra cima e vai atacar literalmente o Eduardo Bolsonaro e o Nicolas e Companhia Limitada. E vou logo avisar. O Nicolas e Companhia Limitada, eles estão preocupados não com o Eduardo Bolsonaro, não com o Brasil, tá? Mas sim com o passaporte deles. E, aliás, né, são tão bons que nunca fizeram nada pelo país. Pelo contrário, eles utilizam de método para poder atacar o país. E se acham, assim, tão competentes, tão bons, né, que nunca fizeram nada para poder melhorar aqui a vida do povo brasileiro. Pelo contrário, tentam quebrar constantemente o país. É uma verdadeira vergonha ter esses caras como deputados aqui no Brasil. Não fazem nada para poder melhorar e só se envolvem em polêmica. Aliás, tá? É importante dizer o seguinte: o que eles fazem aqui? Atacam o povo brasileiro, tentam quebrar as empresas brasileiras, não criam empregos. No caso de aí você fala assim, mas você não fala assim do meu Nicolas Ferreira porque ele é meu deputado. Sim, ele é seu deputado. O que fez por Minas Gerais? Mais de 38 mil crimes, né, graves lá em Minas Gerais. Fez o quê? Qual o projeto de lei que tem lá por Minas Gerais para poder melhorar? Ah, eu esqueci. Tem esse aqui, ó. Quer ver, ó? Esse aqui, ó. Pera aí que eu vou mostrar pra você. Aí você fala assim, pô, isso aqui é outro. Outro que eu não vou nem mencionar, né? Que a justiça cancelou aí os leilões que fizeram aqui de escolas. Mas enfim, vamos lá. Tem esse aqui, ó. Tá? Aqui é o Zema, que praticamente quer vender, quer doar Minas Gerais lá. E agora, como não tem nada de projeto, como não faz nada pra poder mudar a vida do povo lá de Minas brasileiro, Deus me livre, que não vai fazer. Não faz nada pra poder mudar a vida do povo lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, consequentemente, aí ele resolve simplesmente atacar quem? O Lula. Ah, não, porque lá ele não é bom, bom é eu, bom. Fez o que por Minas Gerais? Então, pessoal, na realidade isso aqui é um vídeo mais como um desabafo, essa aqui é a realidade, por políticos que não fazem nada pelos seus estados e querem, de certo modo, só sugar aqui o país, tá? Então, esse aqui é um exemplo, o Nicolas Ferreira é um outro exemplo e assim, pouco me importa, o cara vai você não fala assim do meu livro, não falo por quê? Ele é deputado e faz o quê? É um verdadeiro absurdo, um descalabro que esses caras fazem com o país, com cada estado. Ah, ainda tem, aí você fala assim, mas não, você não pode falar assim do meu Eduardo, lá ele, né? Lá ele, do meu Eduardo Bolsonaro, do meu Nicolas Ferreira, tá? Eu vou te falar o que a base bolsonarista tem feito com o Brasil aqui, ó, pera aí, só um minuto, tá? Você fala assim, mas o que isso tem a ver? Isso aqui, esse cidadão aqui é do PL, tá? Só pra você ter uma noção, com bolsonaristas e membros aí, com bolsonaristas e membros de partidos da base, né?
repudiam cortes de impostos nos alimentos, tá? Aí ele fala assim, ó, a medida não tem sentido nenhum. Esse cara aqui é o deputado Zucco do PL, o mesmo que tá tentando defender aí o Eduardo Bolsonaro. E digo mais, defender do indefensável. É uma verdadeira vergonha como esse cara aqui tá, na teoria dele, representando o Rio Grande do Sul. É uma verdadeira lástima. Essa aqui é a realidade. E aí você fala assim, mas peraí, não é assim? Como assim? Você não fala assim dele? Eu falo sim, sabe por quê? Porque recentemente lá no Rio Grande do Sul teve uma cheia absurda e na ineficiência desse responsável aqui, ó, deixa eu pegar aqui, na ineficiência desse responsável aqui, o povo sofreu e chorou lá no Rio Grande do Sul e eu não vi ele, em hipótese alguma, em redes sociais, dizer que ia se reunir com a PGR. E agora tem a maior cara lavada de vir aqui a público e dizer, vou defender o Eduardo Bolsonaro pelo passaporte. Por que você não defendeu o povo do Rio Grande do Sul que votou em você em peso? Sabe o que o pessoal do Rio Grande do Sul tem que fazer? Eu sugiro, claro, na próxima eleição não votar nesse cara aqui, porque ele tá lutando para poder acabar com a cesta básica, praticamente com a cesta básica, né? E dentre outros alimentos aí, para prejudicar o povo de Minas também, consequentemente, não só de Minas, mas do Rio Grande do Sul. Um grupo de 26 parlamentares aí, se é que assim a gente pode dizer que é parlamentar, pede que a Câmara dos Deputados aprove uma moção de repúdio contra a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de zerar alíquotas de importação de diversos produtos e alimentos. Segundo ele, é prejudicial, sabe quem? Aos produtores do Brasil. Segundo ele. Mas aí eu te pergunto, qual foi a medida que esse... Não, ao meu modo de ver, é irresponsável. Fez pelo Rio Grande do Sul. Aliás, deixa eu falar pra você, já sendo bem sincero, não fez nada pelo Rio Grande do Sul, quanto mais ele vai fazer, quanto menos, né? Ele vai fazer pelo Brasil, nunca, tá? E que fica aí a lição, né, do povo, olhar para um cidadão desse que não tem responsabilidade nenhuma, tá? E simplesmente atacando o povo brasileiro, por quê? E aí você fala assim, Cláudio, mas não é assim não, você não fala do meu Zucco, lá ele, tá? Meu não, de quem votou nele. Acho que esse é o nome do cidadão aí. Deixa eu pegar aqui, tá? Aí você fala assim, mas não, deputado Zucco do PL do Rio Grande do Sul. Vou falar pra você uma coisa aqui. Ô deputado, você não tá atacando o Lula, ô queridão. Você tá atacando o povo brasileiro, uma parte dele aí que tá sofrendo com o aumento de alguns alimentos, justamente pela sua irresponsabilidade. Então você não ataca Lula quando você faz moção para poder repudiar a cartazinha, com essa frescuraiada sua, que você tá aí, ó, pouco se lixando pelo povo do Rio Grande do Sul. Você não ataca o Lula. Você ataca o trabalhador, aquele que ganha um salário mínimo, ou aquele, muitas vezes, que ganha abaixo de um salário mínimo. Deixa de ser irresponsável e comece a tomar atitudes aí que ajude, pelo menos, o povo do Rio Grande do Sul. Porque eu não vi você fazendo nenhum tipo de vaquinha. Nem você, nem o Nicolas Ferreira, nenhum desses caras aí. Então, gente, ó, é o seguinte, é uma situação extremamente complicada e, ó, eu tenho uma notícia muito triste, muito ruim, né? Essa aqui é a realidade, triste e, consequentemente, ruim. Porque esses caras aqui, ó, eles não vão fazer nada. E se você, e dentre outras pessoas, não tomarem, né? Quem votou nesse cara aqui, lá ele, eu não votei nesse cara aqui, tá? E nem se... Vamos lá. Deixa eu explicar pra você. Ele não fez, ele não fez, não faz e nem irá fazer. Essa aqui é a realidade. E enquanto você continuar votando em gente que tá atacando a vida do trabalhador, do menos favorecido, ele vai continuar fazendo essas mesmas maldades. Entende como é que é? Porque ele, na cabeça dele, na cabeça desses caras aqui, eles entendem o seguinte, bem, se eu tô votando pra poder acabar, né, com a cesta básica, né, e para aumentar o preço dos alimentos, e o povo tá votando em mim, é porque tá bom. Então fica aí, de certo modo, a minha fala. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, e assim, sou obrigado a falar, tá? Não tem uma outra opção. Aqui não tem uma outra opção. O cara vai tentar defender o Eduardo Bolsonaro quando na verdade ele deveria defender o Rio Grande do Sul, no caso de Nicolas, defender Minas Gerais. Esqueci. Eles não se candidataram para poder, né, ajudar o povo brasileiro, e sim
em benefício próprio. Pessoal, seguinte, ó. O vídeo de hoje ficou um pouco extenso. Essa que é a realidade, mas eu acredito que o que eu podia falar, né, que chamasse aí bastante atenção e tocasse na sua consciência, eu fiz, tá? E obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gosta de política, tem um outro vídeo que vai aparecer aqui, você pode continuar assistindo. E é o seguinte, tem um Pix aqui ao lado, caso você queira contribuir, já contribui demais assistindo até aqui. Mas se você quiser contribuir com qualquer valor pra gente comprar outros jornais e, de certo modo, não deixar que pessoas como alguns desses políticos aí, como a gente tá acostumado a ver, né? Esses caras não, de certo modo, aqui no caso aqui tá o Zema, né? Mas pessoas como esse tipo de cara aqui e dentre outros não engane você através da conversa, tá? Então é isso. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e comenta aí a sua opinião. Abraço.